Tá funcionando. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao Fernando por me convidar para participar do debate. E eu gostaria de começar falando exatamente um pouco sobre a tradução e de ressaltar algumas qualidades da tradução do Fernando, já que eu participei muito de perto desse processo. Na verdade, todas as qualidades que eu iria apontar, o Fernando de alguma maneira já mencionou. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o Fernando ele tem uma vantagem na tradução, que é essa preocupação com a língua de chegada, né, e ter uma versão da Crítica da Razão Pura que esteja preocupada com o leitor brasileiro, né, que não é muito o que o Valério faz, né, o Valério está mais preocupado com a discussão conceitual do Kant. Não, o Fernando também tem um rigor conceitual, mas ao mesmo tempo ele tem uma fluência muito grande no português. Então, pelas partes que eu li da Crítica da Razão Pura, é um texto que, na medida do possível, de fato, ser um texto kantiano, está muito fluido. Tá? Então, é um texto interessante para se ler. E aí, nesse sentido, o Fernando se difere, essa tradução difere um pouco do Caymmi, embora você tenha usado bastante a tradução do Caymmi para cotejar e tal. Eu lembro de ter tido uma conversa com o Caymmi sobre essa tradução que ele fez há 10 anos, que ele considerou a Crítica da Razão Pura como se fosse um quadro, e a tradução dele como se fosse um trabalho de restauração do quadro. Então, quando ele vinha algum problema no texto em alemão, se tinha um problema de frase, as frases do Kant são super complexas de traduzir, quando ele via algum probleminha, que ele tinha que acrescentar alguma coisa, ele era extremamente minimalista, né? Preferia não mexer no texto. E aí ele diz que, como um restaurador, que quando tem uma parte faltando da pintura, o restaurador ele simplesmente pinta aquilo de preto e continua a restauração. O Caymmi usava as chaves, né? Ele colocava tudo em parênteses, o que ele acrescentava, para manter exatamente essa fidelidade com o texto. Bom, na minha experiência de dar aula na graduação, e eu tenho o costume de citar os textos em sala, uma tradução desse tipo, que é cheia de parênteses e tem uma preocupação com o texto de chegada mesmo, é extremamente difícil para citar. Então, eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade no texto do Fernando, que tem uma fluência enorme, que dá para utilizar em aula. Eu acho que vai ser um texto extremamente interessante para a graduação. Mas, ao mesmo tempo, sem perder o rigorismo conceitual, né? E com o cotejamento que o Fernando fez de várias edições, ele falou que o Caymmi trabalhava com 9, mas eu acho que você também trabalhava com umas 9, inclusive a holandesa. Então, esse trabalho de cotejamento foi bem importante e ele aparece bastante em notas. Quando tem um problema conceitual e que cada tradutor tem mais ou menos a solução, o Fernando indica isso em nota, e isso facilita muito também para um especialista, que já, em vez de ficar comparando várias traduções, a gente pode ver na nota quais termos que cada um usou. Então, de fato, eu acho que a tradução tem grandes vantagens e eu fiquei bem orgulhosa de participar do processo. Bom, mas a fala de hoje, que a gente combinou um pouco de fazer um debate sobre a qualidade da Crítica da Razão Pura, o que eu pensei em fazer não é exatamente levantar uma questão, mas tentar traçar um pouco 3 linhas de interpretação da Crítica da Razão Pura, insistindo um pouco mais, no final, numa terceira linha, que eu acho que é extremamente interessante para pensar um problema que é interno à crítica. Bom, então, depois de 200 anos de publicação da Crítica da Razão Pura, eu acho que ainda é possível perguntar o que é o projeto de crítica da razão, né? O que o Kant pretendia com uma crítica da razão pura e mesmo qual é o cerne da crítica. Essas questões já foram respondidas das mais diversas maneiras, né? A crítica da razão pura já foi entendida como um novo sistema metafísico, como uma teoria da experiência,
como uma nova ontologia, como uma investigação sobre a disposição natural da razão para a metafísica, e, por fim, como uma delimitação preliminar do campo teórico do conhecimento para abrir caminho para a verdadeira finalidade metafísica, que seria o uso prático ou o âmbito moral. Bom, cada uma dessas leituras reivindica um dos problemas expostos na crítica da razão pura como central e privilegia uma das partes como sendo a mais fundamental da crítica. No começo da fala eu vou apontar dois tipos de leitura. Um primeiro que se centra mais na analítica transcendental e que, portanto, dá maior atenção ao problema da fundamentação do conhecimento teórico, ou seja, a explicação da famosa pergunta posta pelo Kant de como são possíveis os juízos sintéticos a priori. E aí uma segunda leitura, que é dos metafísicos em sentido mais forte, que privilegia a dialética e não a contraposição analítica, né? Que privilegia a dialética transcendental para mostrar que, na verdade, o Kant não estava preocupado em demolir, em fundamentar o conhecimento teórico e demolir a metafísica tradicional, mas, pelo contrário, em possibilitar um novo caminho para a metafísica. Então, o Fernando acabou de mostrar como é que se dá a atualidade dessa segunda linha de interpretação. E aí, meu interesse em apresentar essas duas linhas é para ressaltar a diferença de uma outra possibilidade de compreensão da crítica que eu considero particularmente interessante, que é um tipo de leitura que não enfatiza exatamente uma parte da crítica, mas que pega diversos momentos para tentar explicar o caráter reflexivo e não exatamente doutrinal da crítica da razão pura. E mais para frente, na verdade, meu interesse é chegar numa leitura da Honora O'Neill, no livro Constructions of Reason, em que ela mostra como esse elemento não doutrinal da crítica na verdade, está fundado, na verdade, na autonomia da razão, e daí, portanto, ela faz valer a sério o primado da prática kantiana. Então, a minha ideia é traçar esses três tipos de leitura. Bom, começando, então, pela essa leitura que privilegia a fundamentação do conhecimento teórico dos objetos da experiência, né, que privilegia, portanto, a analítica, ela tem seu início um pouco mais nos neokantianos, né, no Hermann Cohen, que ela estabelece uma teoria kantiana da experiência há muito tempo já, em 1871, 100 anos depois quase 100 anos depois da primeira edição da crítica. E aí o Cohen e os neokantianos insistem que a crítica da razão pura é, na verdade, uma fundamentação do conhecimento teórico. Então, ela é entendida como uma teoria. E aí, essa teoria, num primeiro momento, pelo Cohen, é entendida como uma legitimação do conhecimento da física, né? Conhecimento dos princípios apresentados pelo Newton, conhecimento dos princípios da natureza. Então, a crítica nada mais seria do que fundamentar a física ou a ciência da natureza, né? Esse tipo de leitura foi fortemente retomada pela recepção anglo-americana do Kant, como o Pritchard, o Patton, que também entendiam a crítica como uma teoria da experiência, ou uma teoria do conhecimento. E aí todos eles tinham mais ou menos em comum a tentativa de analisar se a teoria do conhecimento que o Kant fazia ali na crítica da razão pura era válida ou não era válida. Essa interpretação foi retomada depois dos anos 80, na verdade, por várias pessoas que tentaram se contrapor ao neokantianismo, e a esse privilégio, a um privilégio que o Cohen tinha feito em relação à analítica dos princípios. O Klaus Reich, em 1932, jogou o acento dessa leitura da analítica na tábua dos juízos e também na dedução das categorias. E essa discussão que se iniciou em torno da dedução retomava a questão posta por Fichte sobre a fundamentação radical do conhecimento teórico.
Para o Fichte, Kant tinha um pressuposto na fundamentação do conhecimento, que era a lógica, né, a lógica como fio condutor para o estabelecimento da tábua das categorias. E aí surge essa polêmica nos anos 90, em que entram o Brandt, a Longinette e o Wolff, que propõem leituras diferentes da tábua dos juízos e que tem que lidar com uma certa questão de qual é o fundamento último do conhecimento, que como é que funciona a autoatividade ou a espontaneidade. O Fernando, na tradução, usa bastante o termo autoatividade, distinguindo um pouco a espontaneidade. Como é que funciona a autoatividade do sujeito que está fundando toda a possibilidade do conhecimento? Né? Em que consiste essa síntese de representações que a característica ao entendimento? Né? E aí a questão seria, esse fundamento último, né, essa autoatividade do sujeito que fundamenta todo o conhecimento, esse fundamento último seria lógico ou seria pré-lógico? Né? Eu não vou responder de maneira nenhuma essa questão, porque cada uma das interpretações tem uma tese diferente, mas eu queria só insistir que fica como questão central da analítica, então, qual é esse fundamento último do conhecimento? E aí eu passo para esse segundo tipo de interpretação da crítica da razão pura, que não insiste mais nessa autoatividade do entendimento, nessa fundamentação do conhecimento teórico, mas num outro tipo de atividade racional que é apresentada pelo Kant na dialética. Né? Não se trata mais de conhecer os objetos da experiência, mas uma atividade que é própria razão e uma necessidade que é própria razão, como o Fernando bem explicou, de ir além dos objetos da experiência e representar a totalidade, né? As três figuras, os três objetos incondicionados, que é a alma, o mundo e Deus. Então, contrapondo-se a essa leitura que privilegia a analítica como ponto central da crítica da razão pura, o Wundt, Max Wundt, também o Krüger, tem uma série de outros leitores do Kant que insistem na dialética. E, portanto, nessa necessidade metafísica que é originária à razão. Né? Então, um outro tipo de atividade racional que está em jogo e que é, portanto, que é essencial à razão. Ou, como o Fernando explicou essa parte, mas esse viés de interpretação metafísica, eu não vou me ater muito tempo a isso. O que me interessa só é mostrar como, na dialética, torna-se importante uma autoatividade da razão. Né? Então, eu tenho dois tipos de atividade racional que estão em jogo na crítica. Uma primeira do entendimento, que está fundando todo o conhecimento, e uma outra da razão, que obriga o sujeito a ir além da experiência e pensar os objetos metafísicos. Né? E aí o problema que surge, que eu acho é um problema interno à crítica da razão pura, é como articular esses dois tipos de atividade que o Kant diferencia, a atividade do entendimento e a atividade da razão, e, portanto, que estabelecem dois tipos de legislação. Um trata da legislação da natureza e uma outra trata da legislação que vai abrir espaço para legislação prática ou para moralidade. Então, como articular esses dois tipos de atividade da razão que instauram campos distintos? Né? Bom, a gente tem uma leitura que é muito conhecida aqui no Brasil, que busca exatamente explicar o que existe de mais originário entre o âmbito do entendimento e o âmbito da razão, né, entre a razão teórica e a razão prática, que é a leitura do Lebrun, que o Fernando também já citou, que insiste na terceira crítica como apresentando esse âmbito mais originário, que seria, dentre as faculdades da razão, que seria a faculdade de julgar, né? Seria um elemento reflexivo. É algo feito já também pelo Horkheimer na sua tese de docência,
em que o Horkheimer procura também examinar se o Kant de fato consegue encontrar uma unidade sistemática entre razão teórica e razão prática na crítica do juízo. Mas o Lebrun também tenta mostrar que ele procura uma razão, uma instância mais originária entre entendimento e razão, uma instância que seja mais primitiva e que, portanto, permita mostrar a unidade da razão kantiana. Bom, a partir dessa leitura, tem vários outros também comentadores e vários outros intérpretes do Kant que têm buscado também os elementos reflexivos já dispersos no interior da crítica da razão pura, para responder a esse problema da relação entre entendimento e razão, entre a legislação da natureza e a legislação prática, né, a legislação moral. Mas eu acho que uma perspectiva que é extremamente interessante para se lidar com esse problema é a da Honora New, que retoma um pouco esse problema da unidade da razão. E o problema do exame da razão, da ideia, a própria ideia de crítica, que é do exame da razão como fundamento último, tanto para a legislação teórica quanto para a legislação prática. E aí a Honora New responde a esse problema levando a sério o primado prático, o primado da prática, famoso, né, primado da prática de Kant. Então, em 89, que é o lançamento, a publicação do Constructions of Reason, a O'Neill argumenta que para compreender o projeto crítico é preciso considerar o princípio supremo da moralidade, ou o princípio da autonomia, como fundamental não só para a filosofia prática, mas também para a filosofia teórica do Kant. Bom, mas por que compreender a crítica da razão pura a partir da ideia de autonomia? Em primeiro lugar, a O'Neill leva em conta o seguinte problema, que na verdade, o problema de fundamentação da própria razão. Se a crítica da razão pura é entendida como um tribunal em que a própria razão julga a si mesma, ela não teria que partir de um modelo racional que é anterior ao próprio julgamento. Não precisaria ter um modelo racional pressuposto e não fundamentado para estabelecer o critério daquilo que é válido racionalmente ou não, para decidir aquilo que é válido racionalmente ou não. Eu não precisaria ter um modelo metafísico previamente estabelecido. A O'Neill argumenta que se a ideia da crítica da razão for entendida como a partir de um conceito de autonomia ou de autolegislação, eu não precisaria pressupor nada anterior, nada fundado, nenhum conceito racional já fundado antes desse exercício da razão de julgar as suas próprias pretensões, né? E aí, nessa leitura, a O'Neill chama atenção para a doutrina do método. Ela não trata exatamente das partes mais elementares da crítica, da analítica e da dialética, mas ela lança a luz sobre a doutrina do método, dizendo que na crítica da razão pura, o Kant se preocupa, na doutrina do método, ele começa a questionar de onde vem a autoridade dos princípios da razão. E aí a O'Neill mostra que contra a metafísica racionalista, que se valia de uma autoridade, de um método matemático ou da justificação divina de uma racionalidade, o Kant argumenta que a justificação da razão humana tem que vir dela própria, né, sem ter nenhum modelo externo. Então, é a própria razão que, num procedimento de autolegislação, ou seja, de estabelecer leis para si mesmo, constrói o critério daquilo que será racionalmente aceito. E aí, nesse procedimento de autolegislação, que a razão estabelece que pode ser justificado como realmente válido. Então, esse procedimento de autojustificação seria o próprio procedimento de autolegislação da razão. Bom, mas como é que se constitui esse procedimento de autolegislação de autonomia da razão? E aí eu acho que o mais interessante da leitura da O'Neill é que ela compreende essa autolegislação da razão, o conceito de autonomia, na crítica da razão pura,
num sentido político, num sentido extremamente ela vincula intrinsecamente autonomia moral e autonomia política. Então, compreendendo a crítica numa dimensão política, ela diz que essa construção de um modelo racional, construção de razões que não é prévia, que é exercida a partir da própria autonomia da razão, envolve uma construção pública de princípios racionais e, portanto, exige a comunicação entre diferentes, uma pluralidade de agentes racionais. E aí o O'Neill retoma a metáfora da Torre de Babel, que o próprio Kant usa na disciplina da razão, dizendo que se eu tivesse diversas línguas, eu não conseguiria estabelecer nenhuma possibilidade do conhecimento. Então, a possibilidade de se estabelecer os princípios racionais passa pela possibilidade de comunicação e de que os outros indivíduos envolvidos no conhecimento também possam adotar certos princípios racionais como válidos, né? Então, a O'Neill lança, nesse sentido, ela insiste na importância de uma construção pública do conhecimento. E ela pega várias passagens bem interessantes do Kant, em que ele está pensando, de fato, uma colaboração entre diferentes teóricos do conhecimento, né? Entre pessoas que estão tentando estabelecer o que é válido para o conhecimento. E aí ela insiste que a tarefa de não só de construção do conhecimento, mas também de validação dos princípios da razão na dialética seria uma tarefa prática e coletiva, fundada no próprio exercício da autonomia daqueles que estão se propondo a produzir o conhecimento. Bom, e aí essa leitura do fundamento último da razão como sendo um procedimento de autolegislação ou de autonomia, que é entendido daí como um esforço de se conduzir mediante certos princípios que possam ser compreendidos, aceitos e adotados pelos outros participantes do conhecimento, que eu acredito que possa ser explorada como alternativa para a compreensão, para uma outra compreensão da crítica da razão pura, que não seja a compreensão de uma razão isolada, metafísica, da qual deriva todo o conhecimento. A Aurora interpreta a crítica num outro sentido, dizendo que a razão não é a razão posta na crítica da razão pura, não é uma razão dada, metafísica, já construída anteriormente, mas, pelo contrário, ela é um processo fundamentado na própria autonomia de estabelecimento de princípios racionais válidos para todos os participantes que se propõem a fundamentar o conhecimento. Bom, daí eu queria aqui só apresentar esses três tipos de interpretação que continuam atuais, não é exatamente um problema que está posto, mas diferentes caminhos que até hoje podem ser compreendidos utilizados para se entender diferentemente o próprio projeto de crítica da razão, né, os problemas postos na crítica da razão pura.